Olá, eu me chamo Neila Machado, sou consultora de imagem e estilo e para você entender melhor como atua um consultor de imagem, vamos falar hoje sobre o que é imagem e o que é estilo. A nossa imagem é como nós nos apresentamos na sociedade, como nós escolhemos as nossas roupas, nos vestimos e isso impacta diretamente na maneira como as pessoas nos veem. E essa maneira que nós escolhemos para nos vestir é sempre determinado pelo nosso estilo. Então vamos começar entendendo o que é imagem e como isso impacta. E eu tenho certeza que você já ouviu a frase, uma imagem fala mais que 1000 palavras. E sim, nós conseguimos comunicar através da nossa imagem sem falar apenas uma palavra. Por exemplo, quando você visualiza, você conhece um médico, ele precisa falar, estando vestido com as roupas que ele atua no trabalho, que ele é um médico? Não necessariamente. Se você vê um gari nas ruas, você sabe o que ele faz, qual o trabalho que ele atua. Da mesma forma, um policial, você sabe como se portar diante de um policial. Então, a nossa imagem comunica. E mesmo nós não tendo essa profissão tão determinada pela vestimenta, nós mesmo assim nos comunicamos com a nossa imagem. Nossas roupas, nossos códigos visuais comunicam e transparecem nossa personalidade. Os estudos revelam que são necessários apenas 3 segundos para a gente criar uma primeira impressão de alguém. Então, com base nos códigos visuais, que são coisas que nós temos desde a pré-história. Então, com esses códigos visuais, nós antigamente conseguimos nos livrar de perigo, isso determinava a nossa sobrevivência. Então, hoje em dia, por mais que nós não queiramos fazer uma primeira impressão, um julgamento de alguém, a gente consegue sim fazer uma leitura com base no nosso pré-conhecimento, ou seja, na nossa pré-história. A gente consegue avaliar e determinar alguns aspectos. Sabe quando você olha para alguém e fala, o nosso santo não bateu? É exatamente isso. Isso é uma pré-definição que você tem e alguns elementos determinam isso. Algumas pessoas para alguns elementos, outras mais para outros. E são 5 grandes elementos e pontos que nós observamos quando analisamos a imagem de uma outra pessoa. É a nossa imagem, a nossa aparência física, ou seja, como nós nos apresentamos, o nosso comportamento, como nós cumprimentamos as pessoas, como chegamos em um ambiente, como a gente se movimenta, o nosso tom de voz, ou seja, algumas pessoas vão falar mais baixinho, essa pessoa pode ser uma pessoa mais calma, mais discreta, outras pessoas vão falar mais alto, mais elevado, com um tom de voz com uma potência maior. Essas pessoas provavelmente são mais expansivas, talvez até mais agitadas, mais aceleradas. Então nós conseguimos mostrar a nossa mensagem apenas com a nossa postura. Por exemplo, se eu falar para você, olha, eu estou super feliz, você vai acreditar? Não, a minha linguagem corporal não demonstra felicidade, mas se eu falar, estou super feliz, talvez você acredite em mim. Então, é um conjunto de mensagens que nós temos e nós transparecemos que demonstram a nossa imagem e a nossa linguagem corporal. E você observou que muita coisa é tudo com base na nossa imagem, o que a gente passa. Mas também tem o nosso conteúdo e a primeira impressão muitas vezes não dá oportunidade para esse primeiro contato, essa conversa. Então muitas vezes a gente não consegue mudar uma primeira impressão porque a gente não teve a oportunidade de conversar, de entender mais sobre essa pessoa, de entender a sua história de vida. Então a nossa aparência, a nossa postura, a maneira como nós nos portamos influencia muito nesse primeiro impacto. E muitas vezes a gente pode não ter a oportunidade de contornar essa imagem. Então, nós falamos sobre imagem pessoal e tudo que engloba isso. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre estilo. O que é estilo pessoal? Será que todo mundo tem estilo? Então, quando eu peço para você, imagine uma pessoa estilosa. Talvez você imagine uma mulher vestida de roupas coloridas, acessórios diferentes, talvez usando bastante sobreposição. Essa é a imagem de uma pessoa estilosa que você tem na sua cabeça? Aposto que sim. E se eu te falar que todos nós temos um estilo pessoal? Todos nós temos estilo. Afinal, o que é o estilo? Literalmente, a nossa forma de fazer. Então, é a maneira como você decora a sua casa, a forma que você coloca uma almofada no sofá é o seu estilo. O jeito que você constrói algo, a forma que você elabora alguma coisa, um projeto, seja no trabalho, seja na sua casa, a forma que você dispõe o seu dia,
a sua rotina, tudo isso faz parte do seu estilo pessoal. Veja bem, algumas pessoas, por exemplo, podem preferir ir para uma viagem de neve, outras preferem a praia, isso é estilo pessoal. Algumas pessoas gostam de um estilo de música, outros estilos de música. Então, tudo isso compõe o nosso estilo pessoal. Isso é quem nós somos, o nosso estilo. Então, todos nós temos um estilo pessoal. E aí, dentro desse estilo, a gente constrói toda a nossa imagem, que é a nossa imagem pessoal. Então, a imagem pessoal é a construção de tudo isso. E o estilo está dentro da nossa construção de imagem. E aí, baseado nisso, nós vamos ver o que como que tem, quais são os tipos de estilo. Então, nós temos vários tipos de estilo. E aqui eu vou usar algumas mulheres para você entender e talvez se identificar dentro desses aspectos, dentro dessas figuras. Você pode ser uma mulher mais criativa, ou seja, a pessoa criativa, ela quer mostrar a sua criatividade, a sua extroversão através das roupas. Ela comunica muito o seu humor através das roupas. Já nós temos também a mulher mais prática, aquela mulher que ela prioriza o conforto. Para ela, o que vale é a praticidade. Então, ela sempre vai priorizar elementos mais confortáveis, práticos, dinâmicos, até mesmo para acompanhar a sua rotina mais agitada. Nós temos também aquela mulher que ela é mais clássica. Ela prioriza os acabamentos, um bom corte, uma boa peça. Ela prioriza muito a qualidade. Temos também a mulher que é mais delicada, então ela prefere transparecer na sua imagem a delicadeza, o feminino. Isso é o que importa para ela na hora dela escolher uma roupa, por exemplo. Então, o nosso estilo está por toda parte. A gente imagina que talvez só na vestimenta, mas como você viu, tudo que compõe a nossa vida e o enredo dela é composta pelo nosso estilo. Algumas pessoas vão ter uma maneira de fazer algo, outras outra maneira de fazer outra coisa. Então, a gente sempre tem baseado no nosso estilo pessoal. Então, esse é o meu trabalho, é alinhar as suas expectativas, como você se vê, como os outros a veem e como você quer ser vista. Então, alinhar todos esses pontos é o trabalho de um consultor de imagem. A gente utiliza técnicas da consultoria para trazer o seu objetivo para o real, para a sua imagem. Então, com a nossa imagem, nós conseguimos atingir os objetivos na vida pessoal, na vida profissional, tudo alinhado a essas técnicas que utilizamos na consultoria de imagem. E eu quero deixar alguns pontos para você começar a avaliar e melhorar a sua autoimagem. Esses pontos são, primeiro, sobre a sua imagem pessoal. Atenção aos detalhes. Observe acabamento da roupa. Às vezes você está com um botão caindo e aí você está falando com alguém, essa pessoa só consegue olhar aquele botão caindo na sua camisa e você nunca reparou. Também observe se tem um colarinho sujo. Às vezes esse pequeno cuidado pode passar uma mensagem errada da sua pessoa, ou seja, você pode passar uma mensagem de desleixo sem você ser uma pessoa desleixada, apenas pela correria do dia a dia. Também preste atenção no seu asseio. O que é o asseio? O asseio é esse cuidado que nós temos com o cabelo limpo. A mensagem de um cabelo sujo, por exemplo, é uma mensagem mais desleixada. Às vezes você não teve tempo para cuidar do seu cabelo e essa mensagem pode ser ruim, apesar da gente deixar para depois por conta de um trabalho. Para as pessoas que estão olhando, parece que você não teve esse próprio cuidado com você, você não consegue cuidar de outras coisas. Então, na sua família, no seu trabalho, tudo isso importa. Tenha cuidado com as suas unhas, tenha cuidado com todo o seu aspecto, com a sua higiene pessoal. Isso importa muito na nossa apresentação. E no nosso estilo pessoal? Analise o seu guarda-roupa. Comece analisando as peças que você tem, veja se elas representam quem é você agora no momento, se essas peças elas realmente falam sobre a sua pessoa. Se por acaso você não se identifica mais com essa peça, tire do seu guarda-roupa, doe, venda, coloque para fora. Às vezes você acaba usando porque está ali por cima das outras roupas e deixando de usar o que realmente te representa. Então, tire as peças que não fazem parte do seu estilo do guarda-roupa e aí você vai ter
o guarda-roupa mais inteligente e acabar usando e passando a mensagem que realmente você deseja. Não deixe aquela roupa que você comprou, aquela roupa bonita para depois. Com a pandemia, a gente percebeu que não dá para deixar para depois, não dá para usar em outro momento. Às vezes a gente não vai ter essa oportunidade. Então use, aproveite o que você já tem, já passe a mensagem que você deseja. Às vezes a gente deixa para se arrumar no final de semana e nós temos 5 dias da semana para andar melhor, para depois deixar apenas 2 para se vestir bem. Então é um pequeno percentual da sua vida. Você tem que se sentir bem e usar o que você já tem todos os dias, aproveitar melhor as coisas do seu guarda-roupa. E as compras, tenha muito cuidado na hora de fazer compras. Priorize as peças que tenham qualidade. Muitas vezes, uma blusa vale mais do que 5. Então, você pode comprar várias peças, elas acabarem estragando e uma peça de boa qualidade vai dar mais certo, você vai tê-la por mais tempo e fazer uso, principalmente se você for criteriosa na hora das compras. E busque inspirações, se inspire em outras pessoas, mas observe sempre se ela faz o seu estilo. Então você pode buscar inspirações na internet, fazer pastas no seu celular, tire print, fotografe, vitrines, coloque uma pastinha do que você gostaria de usar e vá colocando isso em prática no seu dia a dia, com o que você já tem no guarda-roupa. Então você pode começar já com o que você tem, fazendo um mix de uma peça com a outra e você vai ver que dá para fazer compras dentro do seu próprio guarda-roupa. E outra coisa muito importante, não se compare com as pessoas. Cada pessoa tem uma beleza individual. Nós temos características individuais, específicas, e esse conjunto é o que traz a beleza de cada pessoa. Nós somos pessoas individuais. Já pensou se todos nós fôssemos iguais, se todos nós nos vestíssemos iguaizinhos na rua? Não teria graça, não é verdade? Então, use as suas características, aproveite a sua imagem e trabalhe os pontos que você prefere, os pontos que você deseja mostrar. E talvez tente disfarçar aquilo que você não goste muito com uma roupa ou com algo para você se sentir confortável, mas sempre dentro da sua própria beleza, não querendo modificar. Agora nessa era de harmonização facial, às vezes a gente fica tentando seguir padrões, mas tente escapar dessas armadilhas que acaba trazendo uma modificação e você talvez depois não se reconheça. Cada pessoa tem uma característica e essa característica manda mensagem, essa característica é um traço da nossa personalidade. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Se você tiver dúvidas, sugestões de temas, é só me chamar no meu Instagram, é Neila Machado com 2 Os no final, e eu te vejo na próxima. Um grande beijo!